Hoje, excepcionalmente no nosso primeiro programa, teremos um único tema, a Floresta da Cicuta, que vem sendo protagonista de diversos debates em várias cidades da nossa região. Nós estamos aqui agora diante de um exemplar magnífico, um dos pontos de visitação da área Floresta Cicuta, que é a figueira branca, também conhecida como gameleira grande, nome científico Ficus cyclophila. É uma espécie considerada ameaçada de extinção, né? Ela figura na lista oficial das espécies da flora ameaçada de extinção a nível nacional, e é uma espécie centenária que, além de ser ameaçada de extinção, ter a sua importância por ser um dos últimos exemplares no país, ela também tem uma importância crucial para a manutenção das populações animais da floresta, porque ela é considerada o que a gente chama de espécie-chave. O que seria isso? A Floresta Cicuta ela tem um período de 4 a 5 meses ao longo do ano que ela passa por uma seca, né, muito grande. E nesse período a floresta produz poucos frutos. E os animais, principalmente os animais frugívoros, né, aqueles que se alimentam principalmente de frutos, tem que enfrentar essa escassez de produção de frutos na floresta. E existem algumas espécies chaves, que são aquelas espécies que produzem frutos ao longo de todo o ano, também durante a época seca. E uma das espécies chaves mais importantes na Floresta Cicuta é a figueira branca, esse exemplar que a gente está aqui diante dele. E, por conta disso, reforça ainda mais a importância dele, né? Porque na época seca, quando os animais não encontram fruto na floresta, vêm e se deparam com uma figueira produzindo frutos e consegue encontrar alimento para sua manutenção e sobrevivência na mata. Principalmente os macacos bugios, que se alimentam bastante dos frutos dessa figueira. E essas raízes, né, que são conhecidas como raízes tabulares ou raízes escoras, elas servem para dar sustentação a toda essa árvore. Então ela lança essas raízes longe, até lá na trilha principal, que é o que garante a sustentação de toda esse tronco robusto que ela apresenta, né? Essa é a vocalização, né, característica, né, dos macacos bugios, né? A gente tem aqui na Floresta Cicuta uma das populações mais importantes da espécie Alouatta clamitans, que é uma espécie também considerada oficialmente ameaçada de extinção, chamado bugio ruivo da Mata Atlântica. E essa espécie encontra aqui na Floresta Cicuta um importante abrigo, tanto que a floresta ela abriga hoje uma das maiores populações remanescentes de macacos bugios de toda a região do Médio Vale do Paraíba, né? Algumas pesquisas já demonstraram que nós temos em torno de 100 indivíduos de macacos bugios aqui dentro da floresta. E essa vocalização é a que dá a característica principal para essa espécie. E ela vocaliza sim porque é uma espécie territorialista, né? Ela está demarcando o território, cada grupo tem o seu território dentro da floresta, então ela vocaliza para poder identificar cada grupo no seu espaço na floresta. E geralmente quando vocaliza assim é quando há encontro de dois grupos, quando um grupo está invadindo o território do outro, ele vocaliza dessa forma para demarcar e mostrar que tem grupo invadindo o espaço do outro. Muito interessante. A cicuta ela é pequena no tamanho, mas imensa na sua importância e na sua significância, né? E a espécie mais emblemática que a gente tem, a chamada espécie bandeira da Floresta Cicuta, é o macaco bugio, que além de ter essa vocalização forte e característica, é uma espécie belíssima, né? Um macaco com uma beleza assim impressionante. Quem vê impressiona e se apaixona, e por isso ela é a nossa espécie mais emblemática, que representa toda a Floresta Cicuta.
Então, Sandro, a cicuta tem muitas histórias, né? Nessa caminhada, a gente sabe que tem muitas histórias. Eu estou ouvindo vocês comentarem. Essa árvore tem uma história com o Rio Paraíba do Sul. Conta pra gente que história é essa e como é o nome dessa árvore? Então, aqui nós estamos diante de um exemplar do guapuruvu, que é uma árvore que tem uma relação muito íntima com o Rio Paraíba do Sul, tão íntima que ele leva o nome do Paraíba nele, ele carrega o nome do Paraíba. O nome científico do guapuruvu é Schizolobium paraíba, né? Porque ele foi descoberto nas margens do Rio Paraíba e antes, né, das cidades, né, de todo o Vale do Paraíba ocuparem a margem dos rios. A gente sabe que em todo o Vale do Paraíba as nossas cidades cresceram nas margens do rio, mas antes do crescimento das cidades, as margens, né, a mata ciliar do Rio Paraíba do Sul era recoberto principalmente dessa espécie aí do guapuruvu. Essa daqui, essa maior, não, essa maior atrás. Essa grandona essa grandona atrás. Ah, tá. E ela também tem frutos? Tem frutos de extrema importância para a alimentação da fauna também. Tem uma flor muito bonita, né? Alguns indivíduos, nós passamos ali atrás, estavam produzindo frutos, e mais para frente na trilha a gente vai se deparar com um dos maiores exemplares de guapuruvu que a gente tem aqui dentro da floresta cicuta, que a gente mostra mais na frente. Esse aqui então é um dos indivíduos mais antigos de guapuruvu que a gente tem, né? Impressiona pelo porte, pela altura, né? Pela robustez também. A gente pode notar que ele está com fruto, tá vendo? Onde está o fruto dele? Tá bem na ponta, tá vendo ali? Olha lá, Tô vendo. olha lá, ó. As folhinhas miudinhas é a dele, olha lá, tá vendo os frutos? Entendi. Tá com frutos. Se você der um zoom vai pegar bacana. É isso aqui, né? O fruto dele, né? Isso aí, nessas folhas miudinhas, exatamente. Então, o Sandro, a gente está aqui vendo esse riacho que cruza a floresta da cicuta. Ele é um afluente do Rio Brandão? Ele alimenta o Rio Brandão também? Fala um pouco sobre esse riacho. Então, aqui a gente está no córrego Água Fria, né? Que é um córrego de extrema importância para a área e floresta cicuta. Primeiro porque ele é, como você bem disse, um afluente do Rio Brandão. Logo ali na frente ele deságua no Rio Brandão, ou seja, ele fornece água para o Rio Brandão, que depois fornece água para o Rio Paraíba do Sul. A gente vivendo uma crise hídrica, então um riacho desse de grande importância para a gente ele ajuda a abastecer de água, né? Exatamente, ele ajuda a abastecer o Rio Brandão, que é um dos principais afluentes do Rio Paraíba do Sul, que ajuda a abastecer o Rio Paraíba do Sul, que ajuda a abastecer as nossas casas. As nossas casas, né? Com certeza. E ele, além disso, né, da questão hídrica, ele tem uma importância crucial, porque ele nasce fora da floresta, né? E depois ele adentra e corta a floresta no sentido leste-oeste, numa região em que ele é o único corpo d'água. Aqui na cicuta a gente tem dois corpos d'água, o Rio Brandão, que é um rio permanente, e este córrego aqui, que é o córrego Água Fria, que é o que a gente chama de córrego intermitente. Ou seja, ele só produz água, ele só tem água durante a época das chuvas, né, estação chuvosa. Como essa que a gente está vivendo agora, a gente está vendo ele aí com água. Então, ele também funciona como um importante fornecedor de água para consumo das populações animais que estão numa região importante da floresta da cicuta, né? E a gente está observando assim, a água é bem clarinha, é uma água que tem uma qualidade boa, Sandro? Qual é a qualidade dessa água aqui? O que você pode dizer pra gente? Então, diferente do Rio Brandão, o córrego Água Fria, este córrego aqui, ele tem uma água boa, de boa qualidade, né? O Rio Brandão, infelizmente, encontra-se poluído devido ao antigo aterro sanitário de Volta Redonda, que atualmente está desativado, mas que continua ainda poluindo, continua jogando um pouco de chorume dentro do Brandão. Então isso só reforça ainda mais a importância desse córrego, porque ele tem uma água ainda de boa qualidade, né? Preserva a qualidade da sua água. Aqui a gente está vendo uma árvore, né, com bastante bromélias no tronco, né? Essa a gente tem na floresta atlântica, né, na conhecida Mata Atlântica, uma das principais características é essa presença significativa de bromeliáceas, né, das bromélias.
nos troncos das árvores, né? Mantendo uma íntima ligação, né? As bromélias conseguem extrair alimento do tronco da árvore sem danificar ela, sem causar nenhum prejuízo para a árvore, né? Olha lá em cima. Então, Sandro, vocês podem dizer a quantidade de animais que existem na floresta? Tipo, quantos répteis, quantos mamíferos? Existe esse inventário? Então, os levantamentos que a gente tem de fauna aqui na Floresta Cicuta são muito antigos, né? Os principais levantamentos que a gente tem são da década de 1980. O que nós temos mais recente, de bastante pesquisa, de um conhecimento maior, um inventário maior, são principalmente dos grupos dos mamíferos e de aves, né? De mamíferos em particular, porque eu mesmo fui pesquisador de vários trabalhos com os mamíferos aqui da Floresta Cicuta. E nos nossos trabalhos nós identificamos algumas espécies de extrema importância, além da mais emblemática, como já foi dito, que são os macacos bugios. Nós também temos aqui registros de jaguatirica, né, da paca. A jaguatirica e a paca são duas espécies ameaçadas de extinção a nível estadual. Elas estão na lista vermelha de animais do estado do Rio de Janeiro ameaçados de extinção. Mas também já temos aqui registro de capivara, de mão pelada, né, do guaxinim, do cachorro do mato e até mesmo registro já de lobo-guará, né, que é uma espécie do cerrado, típica do cerrado, mas já teve um registro aqui dentro. De aves também bastante, nós temos inclusive um registro aqui importantíssimo do maracanã verdadeiro, né, que é da família dos papagaios e que é classificada a nível internacional pela lista vermelha da IUCN como quase ameaçada de extinção. Nós temos registro dele aqui dentro e também nós temos um registro muito antigo do famoso cágado de Rogue, né, ou cágado do Rio Paraíba do Sul, que é um quelônio, né, que era outrora, no passado, bastante abundante no Rio Paraíba do Sul e hoje está super escasso e ele é considerado criticamente ameaçado de extinção, mas já houve registro no passado no Rio Brandão do cágado do Rio Paraíba aqui dentro da Floresta Cicuta. Ô Sandro, quando você já falou várias vezes de espécies ameaçadas de extinção. Isso aumenta mais ainda então a importância da floresta, porque você já citou árvores, citou agora animais que estão ameaçados, então isso aumenta a importância da floresta, da preservação da floresta. Sim, uma floresta que abriga animais ameaçados de extinção tem uma importância biológica muito maior, porque hoje as populações de animais ameaçados de extinção, elas são muito mais ameaçadas de extinção por perda de habitat do que por caça. A caça hoje ela ainda é um problema, mas ela é em menor escala do que a perda de floresta, a perda de habitat, né? Então hoje a maioria das espécies estão ameaçadas de extinção, principalmente de mamíferos, porque não se tem floresta, né, para manutenção das suas populações. Então quando você encontra um fragmento como esse, a Floresta Cicuta, com algumas espécies ameaçadas de extinção, abrigando espécies ameaçadas de extinção, reforça ainda mais a importância biológica e o papel dela como unidade de conservação, ou seja, ela está sendo efetiva no papel para qual ela foi criada. Né? Uma unidade de conservação ela é criada para proteger espécies, né? Manter populações viáveis de espécies animais e manter também toda a sua flora. Então a gente percebe nesse momento, com os estudos científicos, de que ela vem sendo efetiva no papel na qual ela foi confiada, né, como unidade de conservação, como área protegida para todas as espécies animais e vegetais. Industrial.
Isso daí é o quê? É um cipó bem característico, conhecido como escada de macaco, tá vendo? Resistente. Brincadeira. Quanto pesa mais ou menos o bugio, vamos dizer assim? Bugio uns 4, 5 quilos. O bugio sobe por essa... Ele não se tem conhecimento, né? Ela recebeu esse nome popular de escada de macaco porque ela... Por causa da característica dela. Parece mesmo uma escadinha. Em algum momento deve ter tido registro de algum macaco utilizando ela para subir. Os macacos utilizam muito trepadeira, cipós para o deslocamento na floresta, né? Mas pela característica dela parecendo uma escada, né? Ela ficou popularmente conhecida, o nome vulgar dela é escada de macaco. Um porte maior assim passa a ser chamado de liana, não mais trepadeira. Assim como os bugios, né, dos animais o macaco bugio é o mais emblemático da cicuta, o jequitibá rosa, esse indivíduo aqui, é da flora, da vegetação, a espécie mais emblemática. Então aqui a gente está diante de um dos maiores indivíduos de jequitibá rosa que temos aqui na floresta cicuta, nome científico Cariniana legalis, uma espécie também considerada ameaçada de extinção na lista oficial, a nível nacional, e é uma madeira nobre, muito explorada na época do Brasil colônia, por Portugal, muito boa para construção civil, por isso intensamente explorada, quase até a sua total extinção. E aí aqui na floresta cicuta, essa espécie encontra abrigo e proteção, reforçando ainda mais a importância da unidade de conservação. Aqui nós temos alguns frutos, né, caídos no solo, fruto bem característico do jequitibá, que é um fruto que a gente chama de capsuloide, né? É uma cápsula que permanece na árvore, essa cápsula só abre aqui essa tampa, e quando essa tampa abre, as sementes que estão aqui dentro caem no solo, né? Mas permanecendo a cápsula na árvore. Um exemplar magnífico que, de tão grande, né, ele é considerado, que a gente chama de árvore emergente, porque ela emerge do dossel da floresta, ela sai por cima do dossel da floresta, passa por cima de todas as outras árvores, e aí a gente consegue observar ela de um mirante, né, que depois a gente vai estar indo, a gente consegue ver, de tão alta que ela sobressai tanto da floresta, a gente consegue ver desse mirante ela sobressaindo da floresta. É uma espécie todos os jequitibás têm essa característica peculiar, que é esse tronco rajado, né? Por essas rachaduras no tronco que a gente identifica todas as espécies de jequitibá. Tronco bem retilíneo, madeira nobre. Aqui a gente vê uma imagem bacana, uma imagem bonita do Brandão, que no meio da cicuta, com os raios de sol, uma imagem muito bonita do rio, que às vezes a gente só tem a referência do Brandão no aspecto poluído dentro da cidade, mas aqui a gente vê a beleza do rio, né, junto com no contexto da floresta, é muito bonito. Na verdade, não é só a beleza, né, que o rio está mostrando aqui. Existem estudos já comprovados aqui na região, o papel que o rio tem, que a floresta apresenta aqui na filtragem dessas águas, né? Ele recebe água lá montante, lá na frente ele recebe água, o chorume, um despejo do antigo aterro sanitário, que hoje já foi desativado, né? Então ele chega bastante sujo, passa por dentro da floresta e mostra essa beleza toda que a gente está vendo aqui. E quando ele sai lá no bairro Siderópolis e segue até o Brandão, até o Rio Paraíba do Sul, ele já recebe a descarga de esgoto doméstico, né? E já se apresenta muito sujo. Aí o que comprova esse papel importante da floresta.
estamos aqui no coração da Floresta da Cicuta, que é uma unidade de conservação que é gerenciada pelo ICMBio. A floresta, ela está também no centro de um debate, de várias polêmicas com relação à sua recategorização. E quem vai contar um pouco sobre essa história pra gente, vai falar um pouco sobre a cicuta, é o engenheiro florestal, Sandro Alves. Ele é analista ambiental do ICMBio e sabe muito de floresta da cicuta, trabalhou aqui dentro da floresta por 5 anos, estudando inclusive o comportamento dos bugios, e ele vai falar um pouco sobre isso. Mas antes de falar sobre a floresta, Sandro, explica pra gente o que é o ICMBio, antes de falar sobre a floresta da cicuta. Bom, o ICMBio é um instituto, é a sigla que significa Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, né? É um instituto criado em 2007 com a intenção de ser um órgão específico para gerenciar e administrar as mais de 300 unidades de conservação federais espalhadas por todo o território nacional. É um instituto que nasceu do IBAMA, porque essa responsabilidade, até 2007, pela gestão das unidades de conservação, era de responsabilidade do IBAMA. Em 2007, na época, a ministra do Meio Ambiente era Marina Silva, ela criou esse ICMBio, que é um órgão à parte, específico para gerenciar todo esse nosso patrimônio natural, importantíssimo, protegido, nas mais de 300 unidades de conservação em todo o território nacional. E a Floresta da Cicuta, que tem o seu território 85% na cidade de Barra Mansa, no município de Barra Mansa, e os 15% restantes estão em Volta Redonda, aqui no Vale do Paraíba. E por que essa unidade, essa área, ela é uma área de preservação? Por que ela faz parte também do ICMBio? Conta um pouco pra gente, inclusive a história mesmo da floresta, que é uma área de interesse, é uma área, né, como chama, que significa... Área de relevante interesse ecológico. Isso. A Floresta Cicuta é uma dessas unidades de conservação federais, né? Ela é uma unidade antiga, né? Ela tem exatamente 31 anos, criada em 1985. Como foi rapidamente o processo histórico de criação da área cicuta, né? Na década de 80, alguns pesquisadores, né, principalmente o ilustre botânico Jorge Caralta, né, um dos maiores botânicos que esse país já teve, falecido já recentemente, começaram a visitar essa área e aqui identificaram uma área de extrema importância biológica, né? Identificaram aqui algumas espécies animais e vegetais que só ocorrem aqui, estavam devidamente protegidos aqui, e viram que este pequeno fragmento, ele é pequeno, mas extremamente relevante pelo que ele abriga e pelo que ele representa. A Floresta da Cicuta é um dos últimos remanescentes de um tipo de floresta, um tipo de vegetação da Mata Atlântica, que hoje já quase não existe mais. O termo técnico é floresta estacional semidecidual, né? Explica pra gente, pra quem não é uma fisionomia, técnico. É uma fisionomia, é um tipo de vegetação dentro do bioma Mata Atlântica. Floresta estacional, é estacional porque ela tem essa característica de estacionalidade, de estações, ou seja, ao longo do ano a gente tem uma estação chuvosa, né, onde se concentram a precipitação, concentram as chuvas, e uma estação seca, de 4 a 5 meses ao ano, em que a pluviosidade é bem baixa. E ela é semidecidual porque durante esse período seco, essa estação seca, grande parte, né, dos indivíduos da floresta, das árvores, perdem as folhas, justamente como estratégia para preservar a água durante esse período de escassez. É uma estratégia das árvores para enfrentar esse período sem água, né, sem chuva. E esse tipo de vegetação, ela só ocorre aqui no estado do Rio de Janeiro ao longo do Vale do Paraíba. Essa vegetação é uma vegetação completamente diferente, por exemplo, da vegetação que a gente encontra na Serra do Mar e na Serra da Mantiqueira, dentro de um Parque Nacional de Itatiaia, por exemplo. Lá a gente tem um tipo de floresta serrana, chamada de floresta ombrófila densa. Esse tipo de floresta estacional semidecidual, esse tipo específico, é um tipo
característico do Vale do Paraíba. E para onde que as nossas cidades cresceram no Vale do Paraíba? Justamente no vale, né, à custa da devastação, né, da destruição da floresta. Hoje, o que a gente tem dentro do estado do Rio de Janeiro, de floresta estacional semidecidual, só encontramos esse tipo de floresta em 3 unidades de conservação no estado. Sendo que a Floresta da Cicuta é a única delas que é federal. As outras 2 é a Serra da Concórdia em Valença, que é uma unidade estadual, e a outra é uma unidade estadual também, Estação Ecológica de Guaxindiba, lá no norte fluminense, em Campos. Então, aí está a importância da Floresta Cicuta. Então, alguns pesquisadores identificaram isso e começaram um movimento aqui junto da sociedade de Volta Redonda em prol da decretação, né, de algum instrumento legal que protegesse essa floresta. Garantisse essa a proteção dos recursos naturais que ela abriga. Culminou esse movimento em 85 com a publicação do decreto criando a Floresta Cicuta, uma unidade de conservação federal na categoria ARI. Fala pra gente as vantagens dela ter essa categoria, dela estar nessa categoria. A gente ouve falar muito, inclusive, de uma zona de amortecimento que ela, como área, ela tem. Essa área, você explica melhor essas vantagens dela estar categorizada dessa forma. O nosso Sistema Nacional de Unidades de Conservação tem 12 categorias de unidades de conservação, dentre elas a área. Dessas 12, 11 categorias são obrigatórias de se ter a zona de amortecimento. Entendi. Que ela leva esse nome de amortecimento justamente porque ela se caracteriza como uma zona no entorno da unidade em que o órgão que gerencia a unidade de conservação, ele é possível que ele impor certas normas e restrições a empreendimentos potencialmente impactantes. Ou seja, o órgão gestor da unidade, ele pode impor algumas restrições aos empreendimentos que vão ser feitos dentro dessa zona, justamente com o objetivo de amortecer os impactos. E essa zona de amortecimento, ela está no entorno da floresta. Então, por exemplo, não é possível fazer um empreendimento imobiliário que possa comprometer, já que a floresta já é vulnerável, porque é uma floresta que está dentro de uma área urbana. Então, essa zona de amortecimento garante que isso não aconteça. Se os estudos do órgão gestor apontar para dizendo que esse empreendimento pode ocasionar um dano na unidade, o órgão pode impedir a execução, impedir a implementação desse empreendimento na zona de amortecimento, né? Então, daí a importância de se ter essa zona de amortecimento, que é trazida, que é apresentada, proposta pelo plano de manejo, né? Então, a zona de amortecimento, a proposta dela vem sendo apresentada no plano de manejo, que no caso específico da Floresta Cicuta teve o seu plano recentemente aprovado. Nosso plano agora foi aprovado no dia 27 de janeiro, já está valendo, trazendo a proposta de zona de amortecimento, que é justamente esse cinturão no entorno da unidade, onde a gente pode, através de estudos, identificando algum potencial impacto negativo na unidade, impedir justamente para amortecer os impactos diretamente, que podem causar diretamente na unidade. Sandro, fala pra gente um pouco da importância da floresta para a comunidade, para a população que está no entorno, da população de Barra Mansa, da população de Volta Redonda, dos moradores que estão no entorno. Fala um pouco mais sobre a importância da floresta para essas pessoas. E a Floresta Cicuta, ela tem uma importância crucial porque ela é um fragmento urbano. É um fragmento que está inserido numa região altamente industrializada, urbanizada. Como você bem disse, ela é uma floresta, uma unidade bimunicipal. Ela está tanto em Barra Mansa quanto em Volta Redonda. Nós estamos aqui na cachoeira do Rio Brandão. O Rio Brandão é o limite entre os municípios. Sim. Do lado de lá, Barra Mansa, do lado de cá, Volta Redonda. O Rio Brandão é o que limita, é o que faz a divisa entre os municípios. Então, por ela estar inserida nesse contexto urbano, ela tem uma importância crucial para nossas populações, para a população do entorno, né, da unidade. Por conta disso, a gestão da unidade ela é feita de forma altamente participativa. Nós temos, desde 2007, um conselho gestor criado na unidade, em que representantes de diversos setores da sociedade
se fazem presente para definir, ajudar a definir, a discutir, né, a aconselhar os rumos da gestão e da administração dessa unidade de conservação. Hoje a gente tem um conselho gestor altamente participativo e altamente representativo da sociedade, com representações de nada mais nada menos que 29 instituições sociais, tanto de Barra Mansa quanto de Volta Redonda. Não somente isso, a gente tem também aqui diversos projetos de educação ambiental. A Floresta da Cicuta, por exemplo, como muitos não sabem, mas ela é uma floresta aberta à visitação. Nós temos um programa, principalmente agora com o plano de manejo aprovado, nós temos um programa específico de visitação e educação ambiental. O que não acontece hoje é como acontecia, por exemplo, na década de 70, que não se tinha um controle. Eu acho que as pessoas têm mais recordam mais disso, dessa época, de piqueniques, de churrascos, né? Hoje, nessa época, a floresta não era uma unidade de conservação, não era uma área protegida. Hoje ela é uma área protegida, é uma área gerenciada pelo poder público, e hoje você tem visitação, a lei permite visitação, desde que seja com objetivos educacionais. Ou seja, se a pessoa, qualquer grupo, qualquer indivíduo que tem um interesse em vir conhecer a floresta, no sentido de conhecer, ter um maior contato, ter uma experimentação ambiental, educacional, a floresta está aberta, nós fazemos visitações guiadas, monitoradas. Então, por exemplo, a escola pode marcar uma visita, uma escola da rede particular ou da rede pública, pode marcar uma visita para conhecer a floresta? Nós temos visitações semanais, toda semana a gente recebe grupo, principalmente de escolas, aqui na floresta para conhecer. Mas não somente escolas, qualquer grupo social interessado. A gente já teve aqui visita dos padres de Barra Mansa, dos padres de Volta Redonda, tivemos visita de toda a equipe do Ministério Público Federal. Então a gente tem qualquer grupo social interessado no maior contato em conhecer a floresta no sentido educacional e não recreacional, não para vir aqui no sentido turístico da coisa, a Floresta da Cicuta está aberta, basta fazer contato com a equipe gestora do ICMBio. É uma visita que tem que agregar, né? Tem que agregar, a pessoa tem que sair daqui com algum conhecimento, ela tem que sair daqui diferente. Ela entra de um jeito e sai diferente porque se impressiona de ver que a gente tem toda essa beleza natural no quintal da nossa casa, ou seja, dentro da nossa cidade, uma cidade tão urbana, principalmente Volta Redonda, tão impactada com a CSN, uma companhia siderúrgica, fica impressionada de ver toda essa beleza, todo esse cenário. Muitas vezes as pessoas vêm aqui e acham que isso aqui é Itatiaia, é muito parecido, né? Mas não é Itatiaia, é Volta Redonda, é terra da gente, com um patrimônio natural de extrema beleza e importante. Então as pessoas podem fazer o contato com o ICMBio e fazer essa visita. E agendar essa visita. E a gente pode depois informar melhor os telefones, de como as pessoas podem fazer esse contato. Mas tudo isso só é possível porque ela tem essa característica, ou essa categorização de uma área. E a gente sabe que existe um projeto de lei que pode mudar essa caracterização e pode trazer alguma mudança, até tornando a floresta mais vulnerável, poderia dizer assim. Pode falar um pouco sobre isso, Sandro? Sobre essa polêmica toda em torno da floresta? Você falou uma coisa bem interessante. Tudo isso que a gente citou aqui só é possível porque o poder público garante a participação e o acesso direto da sociedade. O poder público está aí para garantir os direitos da coletividade, né, do social. E hoje a floresta sendo ARI, né, sendo uma área de relevante interesse ecológico, ela é uma categoria que ela é administrada pelo poder público, hoje o ICMBio. Só que essa categoria, a ARI, ela tem uma particularidade interessante. O Sistema Nacional de Unidade de Conservação diz que ela deve ser gerenciada pelo poder público, porém ela pode ser instituída em terras privadas, né? É diferente, por exemplo, de um parque nacional. Quando você institui um parque nacional, se tiver terra privada, a lei obriga você a desapropriar. Ela só pode ser criada em terras da União. No caso da ARI, não. Ela é gerenciada pelo poder público, porém pode ser instituída em área privada. E é o que acontece aqui hoje na Floresta Cicuta. A Floresta Cicuta, está inserida dentro da Fazenda Santa Cecília, que em 93, com a privatização da CSN, privatizou-se também a Fazenda Santa Cecília e hoje se atribui a titularidade dessa fazenda à CSN. Então, um particular, um privado. Só que como ela está numa categoria que permite isso, sem problemas.
Porém, o presumível proprietário da fazenda, né, que no caso é a Companhia Siderúrgica Nacional, pleiteou a mudança de categoria de ARI para RPPN. Que Explica bem porque isso está sendo muito dito, explica bem o que é essa sigla. RPPN é uma das 12 categorias de unidade de conservação, que significa Reserva Particular do Patrimônio Natural. E é a única das 12 categorias em que não é o poder público que gerencia. É o próprio particular que pede a criação da RPPN nas suas terras e é ele que faz a gestão e administração dessa unidade. O poder público só cria a RPPN, mas entrega a gestão e toda a administração da área, da unidade, para o particular. Qual a expectativa de vocês, do CNI, diante dessa realidade? E o que vocês deixam de recado mesmo para a população que precisa, de repente, até conhecer mais a cicuta para entender até todo esse processo que ela tem passando, né? Então, qual a mensagem que você deixa para as pessoas, para os moradores, diante desse quadro? A população tem que ficar muito atenta, porque nós estamos diante do seguinte quadro. Hoje nós temos uma cidade, principalmente Volta Redonda, totalmente impactada pela poluição atmosférica. Hoje a unidade de conservação Floresta Cicuta é uma unidade instituída, implementada, devidamente protegida, com equipe técnica, gestora altamente competente, qualificada, com uma ampla participação da sociedade. E a gente tem essa preciosidade tão perto, né, da cidade, e as pessoas podem vir visitar. Sim. Fazer o contato com o ICMBio. Vocês têm um contato, um telefone, um e-mail que a gente possa deixar para o público? Nós temos o nosso contato, o nosso telefone do escritório, 3342-1443, que pode estar fazendo nosso contato, agendando, e a gente marca uma visita junto com algum membro da equipe que vem explicando sobre o que é a floresta, a fauna, a flora, o que ela representa. E com certeza vai sair daqui deslumbrado de se ter uma floresta desse porte, dessa significância, dentro dos nossos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda. Então, Sandro, muito obrigada pelas suas informações, foram muito valiosas. A gente fez uma caminhada e percebemos que você manja muito. Foram 5 anos aqui dentro, estudando o comportamento dos bugios. Então a gente sabe que você está com bastante propriedade para dar essas informações que você nos forneceu agora. Obrigada pela sua participação, e as pessoas interessadas em conhecer mais sobre a cicuta, façam contato com o ICMBio aqui em Volta Redonda e vem fazer uma visitação aqui dentro para conhecer um pouco mais sobre esse tesouro que está aqui bem pertinho da nossa cidade.